Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Lembra de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E eu tô há um tempão para trazer atualizações para vocês a respeito do racha que está atingindo a maior facção criminosa do Brasil, o PCC. A última vez que eu comentei sobre isso foi no mês de fevereiro, há cerca de um mês atrás já, em que eu publiquei o vídeo "O PCC está em guerra, entenda o mega racha na facção de Marcola". Antes de começar, só ressalto para vocês que eu não ganho anúncio do YouTube nesses vídeos, tá? Eles não são monetizados pelo YouTube por tratarem sobre crime organizado. Teoricamente, como eles têm teor jornalístico, eram para eles ser monetizados, mas às vezes o YouTube não concorda de primeira e só toma essa decisão dias depois da publicação, quando não tem ninguém mais assistindo. Então é importantíssimo que você colabore financeiramente também, se tiver condições e se gostar do meu trabalho. Existem várias formas, uma delas que eu vou deixar dessa vez, eu não costumo fazer isso, mas vou deixar nesse vídeo em particular, é realizando um Pix, tá? Para o QR Code que tem aqui, ou então para o e-mail, que é a chave do meu Pix. Ou então virando membro aqui no canal, mandando aquele valeu demais nos comentários. E também podendo assinar minha plataforma de streaming, o TV Coiote Play. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, para quem não está nem um pouco antenado, uma breve retrospectiva sobre o que é esse racha no PCC. Tem gente que até hoje não está informado a respeito disso. Gente, as maiores lideranças do PCC hoje, elas se encontram todas presas. A maior parte das mais importantes estão presas na mesma penitenciária, no Presídio Federal de Brasília. Você tem lá o Marcola, você tem lá o Tiriça, você tem lá o Vida Louca, você tem lá o Andinho e uma série de outros nomes muito importantes dentro do grupo, cada um ali em regime disciplinar diferenciado, isolado numa cela, com um contato muito dificultado. Mas de alguma forma existe algum contato ainda. E o que aconteceu? Essas lideranças que estão lá no Presídio Federal de Brasília, elas racharam ao meio. 3 delas, o Vida Louca, o Andinho e o Tiriça, se colocaram contra o Marcola em janeiro deste ano de 2024. Eles mandaram um salve, uma espécie de comunicado para as ruas no mês de janeiro mesmo, conseguiram fazer com que aquilo saísse do ambiente prisional, excluindo o Marcola da facção e decretando a morte dele sob acusação de má condução dos negócios, falta de responsabilidade e por agir com interesses próprios. Vamos ser mais claros. A irritação desse grupo com o Marcola, que se reflete também entre alguns integrantes que não estão na cadeia, é porque o Marcola passou a pedir muito esforço para um plano de fuga, para tirar ele do presídio. Esses planos de fuga, vários vazaram e deram errado já. Eles envolvem dezenas de milhões de reais de gastos, eles envolvem helicópteros, eles envolvem blindados, eles envolvem alguns deles sequestro de grandes autoridades. Isso tudo fez com que o grupo gastasse muito dinheiro e se empenhasse muito para o que alguns acreditam, entre eles o Vida Louca, o Andinho e o Tiriça, que seria algo que seria benéfico só para o Marcola. Algo ali que seria uma decisão egoísta na visão deles, ok? Somado a isso, esse é um dos muitos fatores, havia ali uma irritação acumulada. O Marcola está à frente do PCC há mais de década e em alguns momentos ele pediu para que alguma pessoa que a facção tinha decretado a morte fosse perdoada. Isso já foi gerando algumas ranhuras com pessoas específicas lá de dentro. Ele também perdoou o Fuminho depois da morte do GG do Mangue e do Paca, né? 2 mortes de pessoas importantíssimas no PCC que aconteceram em 2018. Isso também já acumulou uma irritação para alguns outros. E aí o que foi a gota d'água para esses integrantes do grupo irem e falarem, olha, a gente exclui o Marcola da facção, exclui o maior líder da facção, foi um áudio do ano passado do Marcola conversando com um agente penitenciário em que ele chama o Tiriça de psicopata. Num teor mais ou menos assim, no vídeo de fevereiro, depois vocês assistam se quiserem detalhes, tem o áudio lá inclusive, né? Olha, eu sou bandido, eu não sou uma pessoa, sou uma pessoa perigosa, mas eu nem de longe sou um psicopata que nem o Tiriça. O Marcola não sabia que estava sendo gravado pelo agente, esse áudio foi utilizado no tribunal contra o Tiriça, pode ter prejudicado ele na sua pena, é o que pelo menos ele próprio acredita. E aí foi visto ali como uma traição que esgotou completamente a paciência dessa turma toda, em particular desses 3. Ok? Essa irritação, então, que vai se acumulando e que contou aí com um áudio como final. E aí, em janeiro, eles emitem um comunicado. É para acabar com o Marcola. O que o Marcola faz? Devolve. Em fevereiro, ele solta um comunicado definindo a mesma coisa. Né? Um salve dizendo: Tiriça, Vida Louca e Andinho precisam ser expulsos porque cometeram calúnia e traição contra o Marcola, contra mim mesmo.
E esse salve do Marcola, ele contou ali com a assinatura da sintonia final, que seria uma espécie de conselho do PCC, que conta com boa parte dos integrantes mais importantes. Esses que estão na sintonia final, ao que tudo indica, todos juntos ao Marcola nessa briga toda. Aí ficou aquilo, todo mundo no presídio federal, isoladão, mas com alguma capacidade de comunicação externa, e dois grupos diferentes mandando recado pra rua, dizendo que eles agora são o PCC. Resumindo bastante, este é o teor da briga, que se iniciou em janeiro deste ano e estourou em fevereiro deste ano, há um mês atrás, tá? De lá pra cá, gente, ficou uma dúvida, né? O que vai acontecer? O PCC vai rachar? Vai ter um grupo que vai continuar com o Marcola, outro que vai ficar com o Tiriça, o Andinho e o Vida Louca? Ou então algum dos dois grupos vai conseguir se sobrepor e vai eliminar o outro? Vai ser assim, já era pro Marcola, ele perde completamente a liderança? Ou então ele consegue reforçar a sua liderança e acabar com todo mundo que tá do lado do Vida Louca, do Andinho e do Tiriça? Ficou essa dúvida. Até agora, este cenário não ficou muito evidente, pelo menos na visão das autoridades, tá? Não há nenhuma certeza com relação a isso, a briga ela continua acontecendo. E a gente teve algumas mortes que muito possivelmente estão ligadas a esse racha, tá? Pelo menos 3 assassinatos de membros da facção possivelmente estão na conta dessa guerra, e são 3 assassinatos de membros importantes no estado de São Paulo. Um deles é o Luiz dos Santos Rocha, o Luiz Conta Dinheiro. Ele foi apontado pela polícia como tesoureiro do PCC lá na região de Atibaia. Na terça-feira, dia 12 de março, na semana anterior, ele foi fuzilado quando chegava de carro em casa por volta das 5 da tarde, depois de ser beneficiado com uma saidinha temporária. Nessa mesma terça-feira, você teve o assassinato lá no Guarujá do Cristiano Lopes da Costa, conhecido como Meia Folha. Ele era um dos integrantes do PCC mais importantes na cidade do Guarujá, que fica na Baixada Santista, que é um dos epicentros de atuação da organização criminosa em razão da presença ali do Porto de Santos, que é um dos principais canais de escoamento de cocaína para a Europa, que virou a grande fonte de renda do PCC ao longo dos últimos anos. A grande fonte de renda do PCC hoje não é mais venda de drogas dentro do território nacional, é trazer droga de outros países latino-americanos e mandar para a Europa e vender lá por um preço muito mais alto. E o Porto de Santos é um dos principais canais, isso faz com que a presença nas ruas ali na região do Porto e no Guarujá em particular bastante, ela acabe sendo muito necessária e muito forte, tá? A morte desse Meia Folha, ela ainda não está muito clara, existem teses de que ela não estaria completamente associada a esse racha interno, então acho que é bom ter essa cautela, mas algumas autoridades afirmam com uma certa convicção de que sim, se dá em razão disso, Vida Louca ele teria se alinhado a algum desses dois grupos, ou do Marcola, ou de Vida Louca, Andinho e Tiriça, e aí o grupo rival teria eliminado ele, certo? E a gente teve também a morte do Donizete Apolinário da Silva, de 55 anos, esse aliado do Marcola, ele foi morto a tiros enquanto caminhava com a esposa de 29 anos e com a sua enteada na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Ele era integrante da chamada sintonia final do PCC, daquela cúpula, daquele conselho do PCC que emitiu a nota favorável ao Marcola, exigindo a exclusão dos outros 3. Então foi uma reação de membros que estão nas ruas que falaram: eu estou com o Vida Louca, eu estou com o Andinho, eu estou com o Tiriça, ok? Então são essas 3 mortes que ainda estão, no momento, no radar das autoridades. Podem ter acontecido outras e a informação não veio a público, pode ter acontecido outras mortes de pessoas de menor escalão dentro do grupo criminoso. Por enquanto a coisa tá nesse teor, gente. Notem, essa guerra interna do PCC é provavelmente um dos momentos de maior instabilidade na facção criminosa desde que ela foi fundada há cerca de 30 anos atrás. Certo? É um dos momentos mais delicados e isso tem uma importância no quesito de segurança pública no Brasil estratosférico. A gente tem, por exemplo, o cenário do estado de São Paulo, que é um estado que conta com uma única grande facção criminosa, que é o PCC. Não há guerra de facção em São Paulo há muitos e muitos anos, isso inclusive é parte essencial da queda do número de homicídios no estado, que hoje é considerado o estado no quesito de número de mortes mais seguro do Brasil de lavada. E se você tem um racha que se replica no estado de São Paulo, o cenário se altera completamente por aqui. Se altera completamente. Assim como o PCC hoje tem presença nacional em todo o país, e isso também pode degringolar das mais variadas formas. Você pode ser que num estado específico, o grupo do Vida Louca, do Andinho e do Tiriça, ele se demonstre mais potente e ele tome a liderança.
em outro estado o grupo do Marcola se mostre mais forte. E aí você passaria a ter uma mega facção se transformando em duas facções gigantescas também. Esse racha total ele ainda não foi descartado por muitas pessoas. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E mesmo se no final se estabilizar a coisa e algum grupo sair vitorioso, você vai ter, neste meio tempo, problemas seríssimos ocorrendo, certo? Problemas muito sérios. É um momento ainda de muito suspense a respeito desse tema. Além desses óbitos, todos que eu citei para vocês, a gente tem uma outra informação divulgada pelo jornalista Guilherme Amado, né, com fontes da Polícia Federal, né, que mostra que a PF está fazendo o seguinte diagnóstico, tá? Uma coisa que é novidade para o grande público, que o PCC e o Comando Vermelho teriam estabelecido nos últimos tempos uma trégua para dar início a um movimento mais forte de pedidos por melhora nas condições do sistema penitenciário. A gente precisa lembrar, todas essas facções criminosas maiores, praticamente, elas surgiram colocando uma pauta de melhoras de condições no sistema penitenciário. Então, fim de tortura, a criação de uma estrutura para que os familiares pudessem visitar os presos, que você não tivesse posturas incorretas com os familiares dos presos no momento das revistas íntimas, e por aí vai. Elas surgem, né, com isso sendo o grande atrativo para conseguirem cooptar novos membros, e com o tempo elas vão se desenvolvendo, elas vão se aprofundando no mercado de tráfico de drogas, elas vão entrando no tráfico internacional e tudo mais, e a coisa ela começa a se assemelhar mais com a estrutura de uma empresa, de atuação ilegal, evidente, mas de uma empresa, certo? E aí agora havia uma percepção ali, na visão da Polícia Federal, por parte dos dois grupos, de que, olha, tem muita situação complicada no sistema penitenciário, a gente tem que virar nossos olhares novamente para isso, mantendo os negócios em paralelo, mas não vamos brigar entre nós. Porque se o PCC e o Comando Vermelho, até por uma questão geográfica, em que até meados de uma década atrás, o PCC tinha uma concentração muito mais potente em São Paulo, sim, com braços no Paraná, com braço em Minas, mas com muita concentração em São Paulo. E o Comando Vermelho mesmo, só que concentração no Rio de Janeiro. E aí era conveniente para eles, não vamos brigar, cada um aqui com os seus negócios, a pauta do sistema penitenciário a gente tá junto. Isso acaba em 2016, quando o PCC e o CV racham. Lá por meados de setembro, outubro de 2016. E isso degringola em um banho de sangue no sistema penitenciário nacional. Porque naquela altura de 2016... o grupo já estava, os dois grupos já estavam com dominância mútua em vários estados. Né? E aí, segundo a PF, não, olha, aquela coisa de 16, 2017, 18, 19, tudo, acalmou. Há ali um pacto de não agressão, ele talvez não seja algo tão conversado, mas seja algo um pouco subentendido. Porém, agora, este racha, ele coloca em risco este pacto de não agressão. Ele coloca em risco que essa trégua acabe. Porque existe a possibilidade, por exemplo, de que o grupo mais aliado com Vida Louca, Andinho e Tiriça, em alguns estados, o PCC, que estaria mais associado a ele, se una com o Comando Vermelho. Em vez assim, vamos rachar a facção em dois, vamos juntar com a outra que é grandona. E na visão dessas fontes que falaram com o Guilherme Amado, existiria uma semelhança entre a forma de atuação dessa turma que rachou com o Marcola com a forma como atua o Comando Vermelho. Uma atuação, digamos, mais ostensiva, na palavra que o Guilherme Amado utilizou mesmo, mais violenta, tá? O Tiriça teria esse modo de atuação, aquele que o Marcola classificou naquela gravação como psicopata, alguém que mata mais facilmente e tudo mais. Se seguraria menos ali na hora de executar alguém, seriam menos trâmites antes de uma execução e por aí vai. E aí, havendo essa compatibilidade digamos, ideológica praticamente no modo de atuação, isso seria algo que aumentaria a propensão de um alinhamento. E a PF descartaria a possibilidade de uma aliança no estado de São Paulo acontecer, né? Até porque hoje você tem um domínio do PCC aqui, esse grupo ficaria muito isolado em São Paulo, então teria alguma coisa de separar um pouco com São Paulo. Gente, se a Polícia Federal estiver certa com todo esse diagnóstico, é o seguinte também, boa parte da estrutura de arrecadação forte do PCC está concentrada em São Paulo ainda, pelo canal de saída para a Europa no Porto de Santos. Você tem outros canais, outros aeroportos, outros portos do Brasil são utilizados para isso,
mas em São Paulo ainda há um predomínio em Porto de Santos, aeroporto de Guarulhos, no envio de droga para fora, que é de onde vem boa parte da grana. Então o PCC do Marcola, ele ainda assim teria uma envergadura muito considerável e muito possivelmente ainda superior do que seria uma soma do Comando Vermelho com esse grupo do Tiriça, do Vida Louca e do Andinho. Certo, gente? Olha, por hora, são essas as atualizações que foram publicadas a respeito desse tema. Essa aliança tácita entre PCC e CV e como ela pode se desgastar com esse arracha todo, e essas mortes mais localizadas de figuras relevantes, mas mais localizadas. Outras possivelmente ocorreram e poderiam entrar nessa conta. É que eu vou ser bem cuidadoso aqui de trazer as informações. Só vou trazer informação que eu possa colocar a fonte e tudo mais. Até porque são muitas coisas difíceis de captar às vezes. Certo, gente? Espero que tenha ajudado a trazer luz para a temática. Se alguma coisa não ficou clara, comente aqui embaixo. Lembra que você pode colaborar com o meu trabalho pelo Pix, fazendo aqui, virando membro, assinando TV Coyote Play e por aí vai. E até a próxima, gente!